tudo bem? E o nosso tema de hoje é encher, e eu vou falar sobre nos encher do Espírito Santo. Você sabia que tem diferença em ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Pois é, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade e no Evangelho segundo João está recheado de passagens a qual fala o Espírito Santo sendo o Paracletos, que significa aquele que conforta e consola, aquele que reanima, aquele que revive, aquele que intercede por nós. E também Paracletos significa aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, com uma finalidade. Nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós cremos em Jesus como o nosso Salvador. Em Efésios 1, 13 e 14 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Vemos isso em João 16, de 7 a 11. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, Paracletos, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, agora que você entende o que é ter o Espírito Santo, vamos então para a parte de sermos cheios do Espírito. Para quem tem o Espírito Santo, ser cheio do Espírito é uma ordem, um mandamento. Nós vemos isso em Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Mas, em vez disso, sejam cheios do Espírito. O que Paulo está nos dizendo aqui, que ao invés de sermos dominados pela ação da carne, como nos embriagarmos com álcool, que nós devemos ser dominados pelo Espírito. E nós só podemos ser dominados por algo a qual nós alimentamos. Ou seja, se você alimentar a carne, você será dominado pela carne. Mas se você alimentar o Espírito, nós seremos dominados por ele. E eu só posso ser então cheio do Espírito Santo quando eu entender que antes de tudo eu preciso me esvaziar. Em Lucas 9, 23 a 24, Jesus diz à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Feito isso, nos versos seguintes da ordem a qual Paulo dá de ser cheio do Espírito, lá em Efésios mesmo, ele nos orienta o que nós podemos fazer. E então a gente pode ver dos versos 18b até o 25 em diante, que diz assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hino e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração, com música, certo? Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros com temor a Cristo. Nestes versos vemos que para ser cheios precisamos ter 4 coisas. A primeira, comunhão, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Comunhão. A segunda, a adoração, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. A terceira, gratidão, por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta, humildade, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Agora que estamos orientados quanto a nos encher do Espírito, para saber se estamos mesmo no caminho certo, podemos observar se estamos no Espírito através do fruto que o Espírito produz. O próprio Espírito realmente produz esse fruto. A gente pode ver que em Efésios 5, 22 e 23 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
Não há lei contra essas coisas, certo? Agora que eu entendi como ter o Espírito e do que ele me convence, eu tenho o Espírito através de reconhecer Jesus como meu Salvador, ele me convence do pecado e eu sei que eu preciso ser cheio dele, né? E também ele produz um fruto. Quando sou cheia do Espírito Santo, eu sou também capacitada a testemunhar acerca de quem Deus é, ser a sua testemunha. Jesus diz aos seus discípulos em Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Bom, depois de tudo isso que eu falei, eu me lembrei de algo, eu me lembrei de uma ilustração que pode nos auxiliar a entender melhor de como nós sermos cheios do Espírito. Certa vez tinha um pastor e 3 jovens de sua igreja. E esses 3 jovens chegaram no pastor e falaram: pastor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, o que nós devemos fazer? Então, o pastor disse para os jovens: estão vendo aqui esta peneira? Peguem esta peneira e vão até lá ao Lago Igapó. Vocês vão lá e encham essa peneira. Vão lá no Lago Igapó e enchem essa peneira. Chegada então, foram lá os jovens e começaram a trabalhar com essa peneira e ficaram lá a tarde inteira. Até que 2 jovens foram embora e ficou somente um jovem. Então o pastor se aproximou e viu de longe que aquele jovem estava entristecido à beira do lago, então tentando fazer assim. E ele tentava e tentava encher a peneira e voltava, e até que ele viu o pastor e falou: pastor, não é possível, olha só, eu coloco, mas todas as vezes que eu tiro, não tem como, é impossível encher essa peneira. Pois é, jovem, realmente é um trabalho impossível, mas você notou que a peneira ela só fica cheia a partir do momento a qual ela permanece, a qual ela fica imersa, a qual ela fica mergulhada na água. Pois é, a nossa vida com o Espírito Santo é assim. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós só podemos a partir do momento que nós ficamos mergulhados nele. Agora vamos falar bem sério. Como está você nesse tempo de quarentena? O que você tem alimentado? Você tem alimentado a carne ou você tem alimentado o Espírito? Não basta somente ter o Espírito, mas a palavra diz, é uma ordem, nós devemos ser cheios do Espírito. Paulo já nos deixou a orientação de como nós podemos ser cheios. E talvez você pode até ser que já está praticando, estar sendo cheio do Espírito. Mas a pergunta que eu faço é, está gerando fruto? O Espírito que habita em você tem gerado fruto? Pare um pouco para refletir sobre isso. Pense comigo. Questione. Fale a Deus, fale para o seu coração: Deus, eu tenho gerado esses frutos? Será que eu tenho demonstrado amor? Será que eu tenho demonstrado paz? Será que eu tenho demonstrado alegria? Será que eu tenho tido domínio próprio? Uma vez que você tem o Espírito Santo em sua vida, é seu dever alimentá-lo e ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. É uma ordem, não é uma opção. Se você já tem o Espírito, você precisa ser cheio dele. Eu gostaria de convidar você a refletir neste momento. Qual é a área da sua vida a qual o Espírito não tem dominado, não tem controlado? Pare um pouco, reflita sobre isso. É momento de se arrepender. Quando nós nos arrependemos, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Feche o seu olho agora. Eu gostaria de orar com você. Se você já identificou alguma área da sua vida a qual você precisa se arrepender, feche o seu olho e vamos orar e entregar essas áreas na mão de Deus. Santo Espírito, nós queremos neste momento entregar as nossas vidas a Ti. Nós entendemos como é ter o Espírito Santo, o que nós precisamos fazer para ter o Espírito Santo, mas nós também entendemos que não basta somente ter o Espírito, mas que é nosso dever, é uma ordem, é um mandamento sermos cheios deste Espírito. E uma vez que nós somos cheios desse Espírito, esse Espírito também gera fruto. Senhor, nós queremos pedir perdão quando nós não estamos reconhecendo as áreas da nossa vida a qual o Espírito Santo não tem dominado.
nós pedimos perdão, nós queremos entregar em nome de Jesus todas as áreas. Senhor, se eu tenho mentido, eu quero deixar de mentir, porque o Espírito Santo não é alimentado com isso. Se eu tenho desonrado os meus pais, eu peço perdão e eu quero em nome de Jesus poder honrar os meus pais para alegrar o Espírito, para ser cheio do Espírito. Se eu tenho criado confusões, em nome de Jesus eu quero deixar de criar e eu quero ter dentro do meu espírito, eu quero transmitir a paz. Se eu tenho andado triste, eu quero em nome de Jesus entregar essa tristeza e pedir que teu Espírito Santo gere o fruto da alegria em minha vida. Senhor, se eu não tenho tido controle sobre as minhas palavras, sobre as minhas ações, em nome de Jesus eu também quero entregar nas tuas mãos e eu quero pedir, Espírito Santo, me ajuda a ter o domínio próprio. Senhor, nos ajude, porque nós entendemos que o Senhor se alegra quando nós cumprimos, quando nós andamos em obediência à tua palavra, porque o seu nome é glorificado através das nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, por não estar vivendo de acordo com o Espírito todos os dias. E nós queremos entregar e clamar e pedir, Espírito Santo, venha sobre nós para que todos os dias nós possamos andar no Espírito e gerar o fruto do Espírito. E assim podermos então ser as suas testemunhas, sermos testemunhas de Deus, de Jesus, de tudo que Ele fez em nossas vidas e de tudo que Ele irá fazer, porque Jesus irá voltar para nos buscar. Que essa alegria, essa esperança da volta de Cristo possa tomar conta dos nossos corações e entendemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Jesus está voltando e nós precisamos testemunhá-lo. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e entregamos a nossa vida e as áreas a qual o Espírito Santo não está dominando. É em teu nome santo que nós oramos e entregamos. Amém.